Senhor presidente, senhores e senhoras senadores. Rapidamente, senhor presidente, falarei sobre dois temas. O primeiro tema é dar notícia ao cidadão do estado de Mato Grosso que amanhã, quinta-feira, na Comissão de Infraestrutura desta Casa, atendendo o pedido por mim elaborado, juntamente com a senadora Lúcia Vânia, do estado de Goiás, faremos uma audiência pública para debater a chamada FICO, Ferrovia de Integração do Centro-Oeste. Esta ferrovia, por demais importante para o estado de Goiás e Mato Grosso, que chegará a Rondônia e, com certeza, chegará até o Pacífico. A primeira parte desta ferrovia ligará Água Boa, a cidade de Água Boa, a divisa de Goiás até Água Boa, e depois a Lucas do Rio Verde, no médio norte do estado de Mato Grosso. Para esta audiência pública de amanhã, nós convidamos o DENIT, a VALEC, o Tribunal de Contas, em razão de pendências junto à Corte de Contas na administração da VALEC. Portanto, esta audiência pública, nós resolveremos as dúvidas que ainda existem a respeito desta FICO, Ferrovia de Integração do Centro-Oeste. Um segundo tema, senhor presidente, trata-se da Defensoria Pública da União. Existe uma proposta de emenda à Constituição, capitaneada pela senadora Vanessa Graziotin e outros senadores, e eu sou um dos signatários também desta proposta de emenda à Constituição, que aqui recebe o número de PEC 82 de 2011. Esta proposta de emenda à Constituição busca alterar o artigo 134 da Lei Fundamental da República para conferir às defensorias públicas da União e do Distrito Federal a chamada autonomia funcional e administrativa, bem como a iniciativa de sua proposta orçamentária, dentro dos limites estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias. O objetivo, senhor presidente, da mencionada PEC é conferir à Defensoria Pública da União o mesmo tratamento já dispensado às defensorias públicas estaduais, que gozam da falada autonomia administrativa e funcional desde 2004, por ocasião da promulgação da Emenda Constitucional 45 de dezembro de 2004. Frise-se, senhores senadores, por se tratar a Defensoria Pública de uma instituição una e indivisível, deve haver isonomia de garantia entre seus diversos ramos. Quais são esses ramos, senhor presidente? Defensoria Pública dos Estados, hoje já dotada desta autonomia. Defensoria Pública da União e Defensoria Pública do Distrito Federal ainda não estão dotadas desta autonomia necessária para a concretização dos direitos fundamentais previstos na Lei Fundamental. Importante destacar, senhores senadores, o relevante papel a que se destina a presente PEC. Isso porque tal proposta de emenda vem corrigir uma inconstitucionalidade perpetrada pela Emenda Constitucional 45 de 2004. Explique-se, senhor presidente. O Poder Constituinte originário, aquele que criou a Constituição de 1988, dispôs em seu artigo 134 o seguinte: a Defensoria Pública é instituição essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a orientação jurídica e a defesa, em todos os graus, dos necessitados na forma do próprio artigo 5º da Lei Fundamental. Da redação do caput do artigo 134, resta patente o caráter uno da Defensoria e que o legislador originário quis conferir à instituição a prerrogativa a este predicativo. Sendo assim, afigura-se clara a inconstitucionalidade, a omissão advinda da Emenda Constitucional 45, que, ao acrescentar o parágrafo 2º ao falado artigo 134, atribuiu, sem razão, a autonomia funcional e administrativa apenas ao ramo estadual da Defensoria Pública. Não há motivo jurídico, não há motivo razoável para nós deixarmos de lado a Defensoria Pública da União e a Defensoria Pública do Distrito Federal. De outro lado, necessário ressaltar, senhores senadores, que a Defensoria Pública da União é instituição fundamental para a implementação e a prática da cidadania, possibilitando o acesso à justiça para parcela considerável da população brasileira, sabidamente pobre. Apesar do pequeno número de defensores federais, cerca de 480,
1980, senhor presidente, a DPU realizou mais de 1 milhão de atendimentos no ano de 2010, trabalho que é fruto da abnegação dos defensores, visto que lhes faltam, muitas vezes, condições básicas para cumprir sua função constitucional de prestar assistência jurídica à população carente, atuando perante a Justiça Federal, a Justiça Trabalhista, Eleitoral, Militar, bem como frente aos órgãos e entidades da Administração Pública Federal, por exemplo, INCRA, INSS, Caixa Econômica. Nesse ponto, é de se dizer que, a par de existirem atualmente 481 defensores públicos federais, 481, existe no país 7.970 advogados públicos federais para defender a União. Repito, 7.970. Além disso, nós temos 1.698 membros do Ministério Público da União, que eu tive a honra de, durante 15 anos, fazer parte deste quadro. E 3.574 juízes do trabalho, 1.775 juízes federais, o que revela a urgente necessidade de se estruturar efetivamente a Defensoria Pública da União. E qual a razão disso? Para que nós possamos concretizar o direito fundamental ao contraditório e à ampla defesa. Não há que se falar em democracia sem igualdade de condições em um processo judicial. Esta igualdade de condições se revela na qualidade dos defensores e na quantidade que seja razoável para fazer frente às suas atribuições. Portanto, aqui nós temos uma inconstitucionalidade chapada, como se diz no Supremo Tribunal Federal. A omissão na realização de concursos para defensores públicos, este número ofende o direito fundamental à prestação jurisdicional que seja razoável. Além disso, o Supremo Tribunal Federal já destacou a significativa importância jurídico-constitucional e político-social da Defensoria Pública, ressaltando que, enquanto instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, qualifica-se como instrumento de concretização dos direitos e das liberdades, de que são titulares as pessoas carentes e necessitadas. Nesse sentido, senhor presidente, registra-se também por oportuno que a Defensoria Pública da União, em razão deste número, o Estado brasileiro encontra-se em dívida, não só com a sua população, mas também agora com a Organização dos Estados Americanos, a OEA, que por meio da resolução número 2656 reconhece o acesso à justiça como um direito fundamental, recomendando a adoção de medidas que garantam a independência e autonomia para a Defensoria Pública. Desta feita, senhor presidente, encerro a minha fala dizendo que não há democracia sem que nós possamos permitir que o cidadão mais pobre, dar a ele a concretização desses direitos. Antes de ser membro do Ministério Público por 15 anos, fui defensor público por 3 anos no Estado de São Paulo. Sei concretamente a necessidade de instituições como esta. Instituições que buscam a concretização da dignidade da pessoa humana no seu sentido moral e no seu sentido material. Eram estes os comunicados que eu queria fazer neste final de tarde, noite, senhor presidente. Não há democracia sem uma defensoria pública que seja forte em qualidade, mas também em quantidade. Este número é um número que chega a ser risível, tendo em conta o número de processos que existem. Muito obrigado, senhor presidente. Tudo bem, senhor.